Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Fala do porquê. Então, quando o Marcelo veio e falou do movimento, a segunda coisa foi essa. Ele nos mostrou o conceito do Simon Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek. E o Simon Sinek, Livro cara... grande, hein? Mas os primeiros capítulos já te dá o... Uma borrachuda. 3 dedos de livro, cara. Ele escreveu um livro chamado Start With Why, né? Comece pelo porquê. E ele, na verdade, foi um TED Talk que explodiu. Tem milhões, é um dos TED Talks mais vistos do TED. A qualidade é mó ruim, né? Horrível. Ele num cantinho, assim, numa lozinha. Mas foi um wall no mundo, né? No mundo. E aí, qual era a pergunta dele? Por que certas empresas têm um nível de fidelidade absurda e outras não? E certos líderes têm um nível de engajamento dos seus seguidores e outros não? Ele até aborda Harley, Disney, né? Ele aborda na palestra Apple, Martin Luther King e os irmãos White, que fizeram o primeiro avião que voa lá. Ah, tá. Então, ele vai falar qual é a diferença do Martin Luther King e de outros que estavam lutando também pela mesma causa na mesma época. Qual é a diferença da Apple e de outras empresas de tecnologia tão ricas quanto? Por que eu tenho esse nível de fidelidade com uma empresa assim e outras não, e com os líderes? E aí ele fala que é a forma que se comunica, né? E aí ele faz 3 círculos, um dentro do outro. Ele fala que o do meinho ali, o núcleo é o why, por quê, depois o como e por último o quê. Né? Ele fala, a maioria das marcas se comunicam de fora para dentro. Então eu falo primeiro o quê, depois eu falo como e raramente falo o porquê eu existo. Então ele vai dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Motorola. Então na época você ia ver um comercial da Motorola e ela vai lançar um celular. O comercial falava? Primeira coisa, o quê? O que eles querem vender. Olha, a primeira imagem era o celular. Girando em 3D e não sei o quê. Tal. Aí, às vezes, ele falava como? Ele abre. Ele abre, vidro não sei das quantas, chip não sei das quantas. E ele me ensinava ali como era bem feito o negócio. Só que eu não sei o porquê a Motorola existe. Por que ela existe? Qual que é o propósito da existência da Motorola? Não sei. E aí, eu compro porque o que e o como me chamou a atenção. Então, ele pode falar assim, ó, e tá metade do preço da concorrência. Ou a bateria dura 3 dias. Pô, bateria 3 dias, eu estou precisando de um negócio desse. Ou pode cair do 2º andar que não quebra. Então eu estou falando do quê? Entendeu? E eu compro pelo quê? É os argumentos. Ele falou, quando você vai para uma empresa como a Apple, ela não se comunica dessa forma. Ela é de dentro para fora. Então, você já viu o primeiro comercial da Apple? Não lembro. Um teatro, assim, eles estão num teatro e todo mundo igual. Careca, os caras cabeça raspada de terno. E tem um cara no telão, careca, de terno, falando. Então, o cara que é o líder é igualzinho todo mundo. Entra uma mulher, uma loira com cabelo desse tamanho assim, com um maiô fluorescente, com um machado na mão, entra correndo e gritando no meio do corredor do teatro, joga o machado e estoura a tela. Entendeu? Lembrei. Foi o primeiro comercial deles. Eles estavam falando o quê? Think different. Pense diferente. Qual é o porquê da Apple? Inovação. Então, se a gente fosse fazer uma pergunta, o que a Apple vende? Inovação. Entendeu? Eu vendo inovação. Como que ela comunica o porquê? Celular. Música. Um computador. Não sei o quê. Entendeu? Então, o streaming é a invenção dos caras. Né? Ou o que é só uma materialização do meu porquê. Entendeu? O meu trabalho é só um megafone do meu propósito. E aí, eles comunicam dessa forma. E aí é muito louco, porque você fala assim, cara, seu celular dura a bateria 6 horas, por que você está com esse celular? O cara vive no cabo, né? Um celular de cabo. Exatamente, celular de cabo. Entendeu? E aí ele não troca. E se ele trocar, ele troca pelo quê? Por outro. Outro desse. Exato. E é o dobro do preço. E a tela, às vezes, o outro é maior, a câmera do outro é melhor, mas ele não está comprando por causa da tecnologia, mas por causa do propósito. Ele se acha inovador. Entendeu? Ele também tem um pouco desse propósito dele. Cara, no aeroporto, vocês vivem em aeroporto, o cara abre, meu irmão, o Mac ali no colo dele. Acabou. Ó, e acende a maçã aqui, ó. Acabou. Você pode ir por trás dele, não tá fazendo nada. Nada. O que ele tá falando? Deixa eu falar sobre mim.
Deixa eu expor aqui Deixa eu te falar quem sou eu. Exato. Eu sou inovador, cara. O cara tá no Facebook. Eu sou contra o status quo. Eu desafio o normal. E ele abre. Já viu alguém abrindo assim, um Dell? Um Lenovo. Lenovo. O cara tá trabalhando. Se ele abrir o Lenovo, ele tá numa planilha. Ele foi obrigado a abrir. Ele ganhou esse notebook. Da empresa, né? Tanto que o logo da Dell, até 2-3 anos atrás, quando abria, ficava de ponta cabeça. Era o contrário. Os caras não pensaram Deixa em eu fazer mostrar um pra logo você. A minha que era empresa. pra mostrar. Ó aqui, Douglas. Olha aí, sobre você. A minha empresa. Tá vendo aqui. que o logo tá de pé? Quando ele fecha, tá de ponta cabeça pra ele, porque não é pra ele aquele logo. É pra pros mostrar. outros. O Dell, quando fechava, ficava de pé pro cara. Que louco. E ficava de ponta cabeça pros outros, porque ninguém abriu pra mostrar. Que legal, E aí, cara. isso que é muito louco. Por quê? A gente começou a entender qual é o porquê do Dizascope. Entendeu? Formar Cristo na nossa geração. É isso que a gente crê, que é a gente manifestar o reino de Deus é através da imitação de Cristo. Só dá para manifestar o reino de Deus sendo parecido com Cristo. Não adianta eu ter uma fala alinhada. Não adianta, eu tenho que me parecer com Cristo. Esse é o nosso porquê. Então eu te pergunto, eu distribuir livro tem a ver com o meu porquê? Sim, que é assim que eu estou formando Cristo. Fazer uma conferência tem a ver com o meu porquê? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, tem a ver com o meu porquê? Depende do conteúdo que eu vou fazer. Eu tenho um podcast, trazer pessoas, tal. Entendeu? E aí todos os o quês têm que estar alinhados pelo porquê. Eu não posso ter nenhum o quê que não esteja alinhado no meu porquê, porque senão é um tiro no meu pé. Porque o que essa geração quer? Alinhamento. Eu quero que o que você está fazendo esteja alinhado com o que você crê. Isso é integridade. Entendeu? O que é hipocrisia? Quando você está defendendo família e você está no seu terceiro casamento. Entendeu? Uhum. Aí eu quero fazer esse projetão aqui, mas não manifesta o seu porquê. Entendeu? E aí é muito louco, porque a parte do cérebro, ele fala isso no livro, né? Que é responsável pelo porquê é diferente da parte que é responsável por linguagem. Então, geralmente, quando eu consigo argumentar por que eu estou na sua igreja, por que eu sou seu amigo, por que eu uso esse celular, você não conectou via porquê. Entendeu? Porque eu tenho os o quês na minha cabeça. A bateria, cara, a tela, o não sei o quê, é porque ele prega bem, é porque nessa igreja tem não sei o quê. Mas quando eu falo assim, não sei, cara. Quando aquele cara está pregando, tem vontade de subir lá e dar um beijo nele. Eu não sei porquê, eu não sei o que é. É porque o propósito dele é parecido com o seu. Porque o propósito da empresa é parecido com o seu. Entendeu? E aí ele entra na Harley, por exemplo. O cara fica 6 meses na fila, paga uma nota, mas porque tem uma comunicação de um propósito ali, prazer liberdade. dele colocar aquela Uma roupa de conexão, couro, né? aquela tá jaqueta tudo no de braço. couro, aquela logo nas costas, Botar colocar a um rock e vai esposa embora. Exato. atrás, Porque é voltar para... É uma juventude eterna, Isso. outras paradas, né? É o que Então, passa. a gente começou a entender isso, que a gente precisava comunicar o porquê. E aqui é uma coisa que é chave até para vocês e tudo que vocês estão fazendo. Eu acredito que vocês estão se movimentando muito dessa forma. Quando você tem uma empresa, por exemplo, HP. HP, cara, é uma empresa de impressora. HP é uma empresa de impressora. E ela divulgou isso, as melhores impressoras, e as impressoras, impressora. A HP lançou um MP3. A HP lançou um Palm Top. Quem tem um MP3 da HP? Quem tem um Palm Top da HP? Ninguém. Porque as pessoas olharam para a HP e falaram, não, você não pode fazer. Você é de impressora, que você está fazendo uma Palm Top? Você é louca? O que você está fazendo no MP3? Você é doida? Não, você não pode. Por quê? Porque você divulgou para mim o que você fazia. Então você é escravo do seu o que agora? Entendeu? Então a pergunta, tem uma pergunta que fizeram pro Davi, meu filho, né, de 8 anos. Qual a profissão do seu pai? E agora? Nossa, e agora? Aí ele foi muito sagaz, né? YouTuber. Ele escolheu da lista qual que vai ficar mais popular aqui na escola. Por quê? Porque o Douglas, eu estou tentando me definir por um porquê, não por um o quê. Uhum. Então, eu sou um pregador? Sim. Também. Mas um YouTuber? Mas um escritor? Mas o pastor de uma igreja? Mas o líder de um movimento? Mas um... Entendeu? Porque é um porquê. E aí, quando a Apple lançou um computador, legal. Mas quando ela lançou um celular, legal. Quando ela lançou um relógio, legal. Quando ela lançou o streaming, legal. A gente foi aceitando. Por quê? Porque você nunca me falou o que você fazia, mas o porquê você fazia. E enquanto for inovador, a gente vai comprar. Entendeu? Então, é um desafio para nós isso. Entendeu? O que é o morada?
Entendeu? É você divulgar um porquê tanto, que as pessoas, o Morada vai... Entendeu? Transcende a parada. Transcende, Tanto que a gente vai começar uma Porque marca de churrasqueiras agora. Exato. Vender casa, condomínio fechado, morada. Entendi. Cara, mas Morada a frase que você falou, que o trabalho é o megafone do seu propósito. Essa frase é muito animal. Nossa, cara. Faz todo sentido. E aí você vai encontrar esse prazer em acordar segunda-feira. Né? Que os caras falam, não existe pessoas preguiçosas. Existem pessoas que não entenderam o seu propósito, né, cara? Louco. Porque é muito prazeroso você acordar. Jesus fala assim, João 4, né? Ele tá falando com a samaritana. E aí ele manda os caras comprar comida, né? Porque eles não iam entender a conversa. E aí ele tá conversando com a samaritana e tal, evangeliza ela, ativa ela, vira uma apóstola, né? Apóstola. E envia para dentro da cidade, ela sai evangelizando geral, tal, não sei o quê. Aí os caras chegam, né? E fala, come, mestre. Aí ele fala, já comi. Aí ele fala, será que ela deu comida para ele? Aí ele solta essa, porque a minha comida é fazer a vontade do meu pai. O que ele estava falando? Quando eu estou vivendo o meu propósito, é comida para minha alma. É o que alimenta ele, exato. motiva. E aí é isso, cara. Você cantou 200 vezes, você está esgotado no corpo e alimentado na alma. Verdade. Porque você nasceu para aquilo. Então, quando eu estou fazendo a vontade do meu pai, eu estou alimentado, entendeu? Então é muito Nossa, louco essa última isso, frase que falou, esgotado no corpo, alimentado na alma.